Salve, salve diretoria, um grande abraço para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui nesse canal, exatamente do dia 19 de julho de 2025. O Vasco enfrenta o Grêmio com muita pressão interna e externa. Após a questão da crítica da torcida organizada no CT do Vasco, pegou muito mal para determinados jogadores. Hoje é decisão em São Januário e o Vasco é obrigado a vencer. Dentro desse vídeo nós iremos falar um pouquinho aí sobre possíveis times, possíveis jogadores que estarão de fora por questão médica e parece que vai ser um mistério desvendar hoje qual vai ser o time principal do Vasco. Mas dentro desse vídeo a gente vai estar trocando essa ideia e também conversando muito a respeito aí sobre essa situação, porque existe um imbróglio aí muito grande em relação à questão aí do lateral direito Paulinho. Foi por Volta Redonda, o Vasco pediu para ele voltar. É uma verdadeira bagunça hoje o Clube de Regatas Vasco da Gama. Aí eu pergunto, para que o Edmar Lopes serve dentro do Vasco? Porque ele que é o gestor da pasta chamada futebol. O porquê que houve isso? Se realmente o Puma não iria ser relacionado por opção técnica, por que emprestá-lo Paulinho agora, sabendo que tem um campeonato em vigente com Volta Redonda? Ele sequer bobear, vai ser titular no Volta Redonda. Era para ter feito isso no início do ano, até mesmo para determinados jogadores que não pudessem ter oportunidade no elenco principal do Vasco, pudessem ter oportunidade em outro clube para amadurecer, para ganhar rodagem e também para depois que voltasse para o Vasco ser muito útil. Mas dentro do Vasco existe uma bagunça muito interna. Quem manda é Pedrinho e Felipe, os outros são apenas fantoches subordinados, simplesmente não fazem absolutamente nada. O português aí que chegou agora há pouco teve que, na apresentação do Thiago Mendes, pedir desculpa. Na verdade, quem deveria ter feito isso deveria ter sido Pedrinho, mas enfim, ele não coloca as caras. E aí, ao mesmo tempo, você vê que o Paulinho aparentemente deve ser relacionado, porque o Puma está de fora. Opção técnica. Aí eu pergunto, o porquê que o Vasco demora tanto a se livrar desse jogador? Já ficou nítido, já ficou claro que o Puma Rodrigues não faz parte mais da opção técnica do Diniz e do próprio Vasco. O Puma Rodrigues tem um contrato até o final do ano. Por que o Vasco não utiliza esse jogador como uma moeda de troca? Talvez para pegar um outro jogador que possa ser útil para o Vasco nos próximos anos? Ou que você consiga se livrar pelo menos dele agora, para você não ter que pagar salários dele? E daqui a pouco vai aparecer uma bomba que talvez o Clube Nacional do Uruguai, que vendeu o Puma Rodrigues para 777, daqui a pouco vai aparecer falando que o Vasco não pagou o valor que lhe devia, e aí vai colocar na recuperação judicial, seja lá quem for, mas se livra do jogador. Se você não vai fazer mais parte desse jogador, se livra dele, porque é muito confortável. O cara recebe salário, o cara só treina, e é hoje, em vez de hoje para amanhã estar concentrado, não, o cara vai estar na sua casa, confortável, na Barra da Tijuca, onde que é um dos melhores lugares para morar no Rio de Janeiro, e recebendo. Então se livra desse jogador. Esse jogador, na verdade, não deveria nem ter sido contratado. Essa é a realidade. Mas, como o Vasco tem uma tara de contratar jogadores bagres, jogadores horrorosos, então ele entra pela cota das ruindades que o Vasco vem contratando. Outros jogadores que possam não estar na lista de relacionados, porque o Vasco não revelou, talvez deve ser por questão aí de estratégia ou estratégia, como diz o nosso capitão Nascimento. Enfim, Coutinho fora, ficou treinando aí 30 dias, ficou de casa para o trabalho, e mesmo assim, ó, parte física zero. Enquanto o Neymar vai com as meninas do job, faz festa, faz filho, entendeu? O cara tá correndo aí no último jogo e ainda venceu o Flamengo, que era o líder do campeonato. GB, aparentemente, informação do lance, sentiu um problema muscular na coxa. Isso aí me estranha muito, porque o GB estava muito tempo sem jogar nos profissionais. Talvez no sub-20 ele estava jogando, mas ele jogou pouco menos de 10 minutos ali, 11 minutos, contra o Del Valle, já saiu, e o cara sentir problema muscular na coxa, existe estranheza sobre isso. O Leandrinho, cara, é inacreditável
que, como no Vasco, não existe transparência para absolutamente nada. Leandrinho ainda está fisicamente atrás de outras opções no elenco. Lucas Piton e Vitor Luiz, de opção técnica. Porra, desculpa. Se o Leandrinho está abaixo fisicamente do Lucas Piton, então simplesmente eu posso ir para São Januário hoje e jogar no lugar do Lucas Piton. Porque se um moleque que tem menos ali de 20 anos ou um pouco mais de 20 anos, seja lá quem for, novo, sagaz, cheio de vontade, o moleque tá com menos fisicamente do que o Lucas Piton, então a tendência, a lógica, talvez seria colocar o Vitor Luiz, porque o Lucas Piton não vai poder jogar na terça-feira. A lógica. Mas pode acontecer que o Diniz, que está sendo muito mal nesse início de trabalho no Vasco, que ele está fugindo um pouco das convicções dele, mantendo jogadores que tá com uma queda livre de rendimento, e isso ele não fazia no Fluminense. No Fluminense, em vários momentos, ele sacava jogadores aí por pouca coisa. No Vasco está sendo diferente. Então já dá para começar a perceber que existe uma interferência no trabalho do Fernando Diniz. Porque se realmente, depois de todas as críticas, ele manter João Vitor e Lucas Piton no time, é porque realmente ou ele está arrumando uma sarna para se coçar, ou realmente ele está querendo um confronto contra a torcida. Maurício Lemos, cobertura e exclusiva do lance, está fora por opção técnica, e Puma Rodrigues também. Aí a pergunta de R$1 milhão. Quem será o companheiro do Luiz Gustavo? Porque aparentemente, por informações dos influenciadores de Vasco, o Luiz Gustavo treinou na equipe titular no lugar do Lucas Freitas. Se o Maurício Lemos, que entraria naturalmente no lugar do João Vitor, não vai jogar, Maurício Lemos está possivelmente sacado da lista de relacionados pela informação do lance, então, duas ou uma. Ou o Lucas Piton, ou o Lucas Oliveira, que não saiu para o Sport porque a pressão do Sport está muito maior do que do Vasco, ou o Diniz vai bancar o nosso zagueiro iFood, que a qualquer momento é a entrega mais rápida do Brasil. E será que realmente a torcida vai comprar esse discurso, vai comprar esse barulho? Tenho minhas dúvidas. Se o Diniz manter, e digo mais, se o Diniz fizer logo de cara, colocando João Vitor e Lucas Piton no time, pode ter certeza que o Vasco perde o jogo de hoje, porque a qualquer toque na bola do João Vitor, a torcida vai vaiar. O time que é fraco mentalmente já vai se abalar com isso. E aí um Grêmio que mesmo pressionado está jogando fora de casa. A pressão não está com o Grêmio, a pressão está para o Vasco, porque joga em casa, joga em São Januário. Se o Diniz manter Lucas Piton e João Vitor, a pressão vai ficar muito maior para o Vasco. E aí para o Grêmio vai ficar confortável para eles poderem vencer o jogo. Até porque é um jogo de 6 pontos, que se o Vasco não vencer esse jogo, pode acontecer de já nessa rodada ele entrar na zona do rebaixamento. E como ele não vai jogar na quarta-feira, que existe rodada do Campeonato Brasileiro, porque vai jogar o jogo da volta já eliminado contra o Del Valle, que poupou ontem no seu campeonato equatoriano e venceu com um jogador a menos o Alcas por 2-1, simplesmente vai afundar mais e mais uma crise, até porque no outro final de semana vai pegar o Internacional fora de casa. Problemas que o Vasco não pode ter. Minha opinião agora, eu não colocaria o Lucas Piton e nem o João Vitor. Colocaria Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, colocaria o Lincoln, Luiz Gustavo e Leandrinho. Mas se realmente o Leandrinho não for relacionado, colocava o Vitor Luiz. Dupla de volantes, Hugo Moura, Tietê, Ryan na direita. Parece que o David deve ser titular desse jogo, parece. Ele vem treinando entre os titulares. Se isso acontecer, o Nuno Moreira será deslocado para o meio e o David será
jogado pela ponta esquerda e o Verratti centroavante. Mais uma vez, dá para vencer esse jogo contra o Grêmio. Só não dá para jogar de marcação fofa como está acontecendo e jogar feito frouxo como vem acontecendo. Se jogar feito homem o suficiente, pode ter certeza que o Vasco vence esse jogo de hoje, porque o Grêmio não é lá essas coisas. Por mais que tenha uma defesa muito fraca e tenha um goleiro frangueiro, mas por outro lado tem um ataque muito poderoso, principalmente se o Bright White jogar a favor do Grêmio, aí a defesa do Vasco vai ter que tomar muito e muito cuidado. Então, esse é o nosso vídeo aí dos palpites ou prospectivas em relação a Vasco e Grêmio. Eu confio no Vasco, 1-0 aí já está de bom tamanho, já é um excelente resultado para o Vasco. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário aqui a respeito de tudo que a gente falou. E se você concorda, se Leandrinho está de fora, se realmente pode acontecer do Lucas Piton ser titular e do zagueiro iFood, o João Vitor, também ser titular e o Diniz bancar tudo isso. Além disso, compartilhe muito esse vídeo para mais e mais vascaínos. A partir das 5 horas da tarde, estaremos juntos aqui no nosso React para acompanhar esse jogo aí, Vasco e Grêmio, direto de São Januário. Um grande abraço para todos, estamos juntos, saudações vascaínas e um ótimo dia para todos vocês. Aguardo geral às 5 horas da tarde.